Olá! Então, continuando, o vídeo que nós fizemos a parte 1, iniciamos aqui a parte 2 e eu estava falando lá no outro vídeo sobre a magia das histórias, como eu comecei a me encantar com as histórias lá na minha infância, depois eu comecei a gostar de ler os livrinhos infantis e comecei a gostar de escrever, uma coisa puxando a outra. E isso culminou na publicação do meu primeiro livro infantil, da Borboleta Nina, como eu estava dizendo. E eu fiquei muito surpresa de como é que uma simples historinha infantil pôde me trazer tanta alegria, tanta felicidade, tanto carinho por parte das crianças e dos adultos também. Isso é que tem me encantado verdadeiramente e que eu queria contar aqui para vocês. Porque a primeira ideia dessa publicação era que eu tivesse um livro infantil meu. Se ele ia vender ou não, é claro que a gente escreve, não quer que os nossos escritos fiquem guardados dentro de uma gaveta. A gente quer que eles se espalhem. Essa é a parte gratificante. Essa é a alegria para o escritor. Claro que é gostoso vender livros, ter esse retorno, saber que alguém comprou seu livrinho, que gostou, mas eu não esperava que a maior alegria para mim fosse esse retorno, essa parte humana, essa parte de carinho das crianças nas escolas por onde eu tenho passado. Porque após a publicação, eu comecei a ir a algumas escolas, aqui na minha região mesmo. E comecei até a ir para a escola, primeiramente foi na escola do meu netinho, o Gustavo, que é o Guga aqui da historinha. E eu fui convidada pela mãe do Gustavo para contar histórias na escola dele. E depois por uma amiga professora, e assim eu comecei nas escolas, não para contar a história a princípio, mas para ir lá como autora, para falar da minha publicação. E as professoras diziam: olha, é difícil trazer um autor numa escola, e você, queira ou não, você é uma autora aqui da nossa região, nós gostaríamos muito que você viesse. E eu ia. Quando chegava lá, as professoras falavam assim: ah, você não pode contar a historinha para eles? E eu falava: olha, eu não sou propriamente uma contadora de histórias, mas claro que eu conto a historinha que eu escrevi. E assim eu contava a história. E os convites foram aumentando e as crianças foram gostando. E hoje eu posso dizer que eu já fui a mais de 50 escolas para fazer o conto de histórias desse livro. E cada vez que eu vou, eu volto emocionada com o carinho recebido pelas crianças. Então eu queria dizer para vocês isso, o poder de uma história. Porque quando eu chego lá na escola, a princípio eles me olham com uma certa distância. Eles me olham de cima a baixo assim, Quem é essa mulher? Quem é? E depois que eu conto a história, parece que acontece uma magia mesmo. Eles querem se aproximar de mim, eles querem me tocar, eles querem me beijar, eles querem fazer bilhetinhos, eles querem dizer que eu sou linda, que eu gostei, muito obrigada por você ter vindo contar a história pra gente. E uma valorização, que se tornou surpreendente realmente para mim. Por isso eu constato o quanto uma história é uma porta aberta para que você chegue até a criança, para que você leve informações, a magia, as alegrias, as tristezas, porque a criança, por intermédio da história, ela vai trabalhar sentimentos que ela vai viver na vida dela, não é um teste, mas é um treino para a vida. Quando a criança vê uma bruxa e ela tem medo, quando ela torce pelo príncipe e a princesa, ou por um animalzinho da história, ela fica alegre, ela fica com raiva. Esse misto de sentimentos é um treino para a vida.
Então é muito positivo a história na vida da criança. Então o que eu deixo aqui hoje, o recadinho que eu deixo aqui para vocês, é que vocês contem sim histórias. Não precisa ser história necessariamente de um livro. Pode ser, às vezes, uma avó conta a história dela, do tempo dela de criança, de adolescência. O contar é uma história. Então é isso que eu deixo. Um beijo grande para vocês. Voltarei numa próxima oportunidade. Grande beijo. Felicidades.